Olá, meu nome é Isabela, eu sou aluna do programa de pós-graduação em Letras da Universidade Estadual de Londrina e hoje, junto com o professor Paulo Ramos, da Universidade Federal de São Paulo, nós vamos falar sobre a materialização do discurso bolsonarista em charges. Bem, o nosso objetivo é o de analisar como se dá a materialização do discurso bolsonarista em charges pró-Bolsonaro durante as manifestações políticas que envolvem a eleição de 2022. Para isso, nós focaremos principalmente nas concepções de poder, de direito e de verdade propostas pelo Foucault. Só para dar aquela breve contextualizada, desde as eleições de 2018, o então candidato à presidência, Jair Messias Bolsonaro, passou a ser aclamado, visto e chamado por parte de seus apoiadores, que também são chamados de bolsonaristas, como mito. E aí surgiu o seguinte questionamento: o que seria esse mito? Se a gente parte lá das concepções dos estudos da linguagem, o Barthes vai mostrar que essa palavra ela é um deslocamento do signo de um contexto. Então, é como se uma palavra X tivesse um significado em um contexto específico, e a partir do momento que a gente muda essa palavra de contexto, ela tem um novo significado. Para Anamise, por outro lado, a partir das concepções da ciência política, a palavra mito ela vai se referir a discursos falsos, ou até mesmo a falsas promessas. Deixando essa concepção um pouquinho de lado, o Foucault trabalha com a ideia de que o papel do sujeito é de convencer o outro por meio de seus discursos, e que esse convencimento, então, vai mostrar que os seus discursos são os corretos. Se a gente pensa em todo o contexto político de forma geral, a principal função de um candidato, independentemente do cargo, é de convencer a população de que o seu posicionamento, de que seus ideários, de que seus discursos são os mais corretos possíveis. Então, a partir do momento que ele consegue fazer esse convencimento da população, é onde ele vai conseguir, então, assumir o seu cargo. Pensando aí na ideia, então, da figura do Bolsonaro, a partir do momento que ele consegue convencer os demais de que o seu discurso é o mais correto ou é uma verdade absoluta, ele assume esse posicionamento de dominador. Os outros, que seria a população, especificamente nesse caso os apoiadores, a partir do momento que eles aceitam esse processo discursivo, eles assumem o posicionamento de dominado. Para o Foucault, a sociedade ela vai ser movimentada por essas relações de poderes. Ou seja, toda a sociedade precisa ter essas relações de poder, de uma figura de um dominador e a figura de um dominado. Voltando ainda lá para aquela construção das eleições de 2018, o Bolsonaro possuía, o seguinte slogan: Deus acima de tudo, Brasil acima de todos. Por esse enunciado, nós temos aí a imersão discursiva de dois discursos, o religioso e o político. Então, é como se a gente conseguisse recuperar ainda, a partir daí dos conceitos do Foucault, o discurso pastoral. O que seria esse tipo de discurso? É basicamente eu ter ali a figura de um pastor e a figura das ovelhas, e o papel desse pastor é justamente guiar essas ovelhas ou até mesmo salvá-las de algum tipo de situação. Então, quando a gente pega essa relação do discurso pastoral com esse discurso religioso, especificamente o discurso cristão que foi moldado ali em toda a campanha presidencial do Bolsonaro, nós vemos que essa percepção de mito associada ali, colocada por parte dos bolsonaristas, não é com essa relação de ser uma falsa promessa ou de ser um discurso falso. Pelo contrário, perpassa por essa relação, então, de um discurso pastoral, em que o Bolsonaro vai ser colocado com uma ideia de salvador. E aí, então, para essa análise, para essa nossa pesquisa, nós partimos de duas teorias: a análise do discurso com os conceitos do Barthes, do Foucault e do Péchet, e dentro da linguagem dos quadrinhos com os conceitos do Riane Costa e do Ramos. O Riane Costa, ele define charge como um desenho humorístico sobre o fato ocorrido recentemente, na política, na economia, na sociedade, no esporte, entre outros.
E o Ramos vem complementar essa ideia, trazendo que a charge, na verdade, ela vai recriar um acontecimento social de forma ficcional. O Foucault, ele define discurso como um conjunto de enunciados que provém da mesma formação discursiva, e essa formação discursiva, ela corresponde a tudo que é real na língua, e de uma forma que a gente não percebe, vai determinar o que pode e deve ser dito. A formação ideológica, ela também não é essa presença física, mas é a forma como as imagens são projetadas dentro do meio social. Então, ao longo de diversas manifestações, principalmente lá em 2016, criou-se uma percepção de que quem vestia verde e amarelo pertencia à direita, ou seja, ao grupo ali dos bolsonaristas. Quem vestia verde, não, quem vestia vermelho ou fosse contra esses dizeres que advêm ali da relação da direita, automaticamente pertenciam à esquerda. Então, essa relação das cores, mesmo não tenha a presença de palavras, elas foram determinadas como uma verdade por conta dessas formações ideológicas, que partem, então, de uma condição de produção em específico, que vai relacionar, então, com um contexto imediato, e se a gente pensar num sentido mais amplo, dentro de um contexto sócio-histórico. Além disso, o Foucault traz então essa tríade, que é o poder, o direito e a verdade. Para o teórico, o poder como direito é justamente essa relação de como a sociedade é movimentada. Então, assim como a gente disse, para o teórico, a sociedade ela é movimentada a partir dessas relações de poder, de eu ter essa presença de um dominador e a presença de um dominante. O poder como verdade, por outro lado, é justamente essa construção de uma verdade que é determinada pelo contexto sócio-histórico. Então, essa construção das cores que a gente disse, elas se dá justamente pelo meio social e, por conta disso, se torna uma verdade inquestionável. Bem, assim como a gente trouxe lá no objetivo, nós vamos analisar charges pró-Bolsonaro. E aí, para fins metodológicos, até para a gente conseguir fazer um recorte e conseguir selecionar essas charges, nós selecionamos um contexto em específico, que é a própria manifestação. E dentro desse contexto das manifestações, essas charges precisavam obrigatoriamente perpassar por aquele discurso pastoral. E aí nós selecionamos 3 charges de momentos diferentes. Uma antes do pleito, uma após o pleito e uma após a posse do novo presidente. Então, nessa primeira charge, ela foi publicada no dia 2 de julho de 2022, quando começaram a ter ali alguns indícios de que o Lula iria concorrer novamente ao cargo de presidente. E uma coisa que a gente precisa levar também em consideração quando olha essa charge é o título, Data Povo, Data Bolha. E ali no lugar da letra O no Data Bolha, nós notamos que há o símbolo da Rede Globo, que, de novo, por conta das instâncias ideológicas determinada pelo meio social, especificamente esse grupo da direita, criou-se a concepção de que essa mídia em específico tinha como objetivo detonar, vamos colocar assim, a figura do Bolsonaro e dos próprios bolsonaristas. Quando nós temos essa construção ideológica, nós percebemos que tanto a figura presidencial do Bolsonaro quanto dos apoiadores são colocados numa posição de vítimas, como se eles estivessem sofrendo ali uma retaliação por parte dessa mídia, que ao invés de apoiá-los, de mostrar as coisas boas que o governo fez, acaba mostrando sempre o que há de pior. E aí, na época, por parte da mídia, né, começou já a circular essas relações de que o Lula poderia concorrer e que, se ele fosse concorrer, poderia ter ali um grande apoio da população. Nós percebemos que essa charge, ela traz justamente essa materialização por meio de um processo contrário, de que o data povo, ou seja, a população, na verdade, ela não quer a presença do Lula ali como representante. Pelo contrário, eles querem manter ali a figura do Bolsonaro dentro do poder. Então, o data povo, que é mostrado ali por todos esses manifestantes, são eles que possuem o discurso correto. O data bolha, por outro lado, especificamente ali a parte da Rede Globo que está noticiando esses assuntos, ela perpassa por um discurso que seria considerado por esse grupo como o incorreto. E isso é reforçado também pela própria materialização da construção dos personagens.
Nessa seta aqui, que ao invés de indicar, então, que a posição do Lula estar crescendo diante da população, ela acontece essa quebra quando há essa relação do data-povo. Atrelado a isso, ao contrário das outras charges que a gente está analisando, essa em específico nós não temos necessariamente a presença do verde e amarelo, mas nós temos a presença da bandeira do Brasil. Então, além do verde e amarelo por si só, outros símbolos também foram bem característicos para determinar essa parcela social, que é a relação da bandeira ou da camiseta da seleção brasileira. Então, nós percebemos que, dentro dessa charge, volta para essa relação do discurso pastoral a partir do momento que a gente tem essa construção do data-povo e do data-bolha, em que eles colocam novamente essa relação de serem vítimas de um outro tipo de discurso, nesse caso, vítimas da relação da mídia, de passar uma inverdade para o resto da população. A segunda charge, por sua vez, uma das coisas que chamam a atenção já é a presença dessa estátua da justiça, em que ela carrega ali uma faixinha no braço, fugiu o nome do que é, com as cores vermelha e a presença de uma estrela, que vai nos remeter também a dois processos discursivos diferentes, tanto a relação do PT quanto o próprio discurso comunista. E isso é reforçado principalmente pela estátua da justiça estar carregando uma foice. E, além disso, nós temos ali a presença de um bigode dentro dessa estátua, que também vai ser associado com um discurso nazista. Então, nesse caso, quando a gente vê toda a população agora também vestido ali com o verde e amarelo para representar esse grupo em específico, segurando também a bandeira com alguns dizeres todo o poder emanado do povo, resistência civil, socorro Brasil, isso reforça esse lado da vítima que já foi mostrado na charge passada, mas também traz essa ideia da necessidade de ter a figura de um salvador. Ou seja, quem que vai salvar a população de um possível Lula dentro de um governo? Quem que vai salvar a população de um discurso nazista? Quem que vai salvar a população de ter essa relação do comunismo? Então, quando há essa relação da manifestação e essas associações discursivas com a própria imersão imagética da materialidade dessa relação pastoral, volta-se para aquele princípio da ideia do mito como um ser salvacionista. A última charge, uma das coisas que mais chamam a atenção é a forma como os personagens foram construídos. Então, nós temos ali figuras de autoridades por meio dos seguranças, ali com a relação do TCE e o próprio Alexandre Moraes, e a figura ali de um apoiador que já é um senhor de mais idade, bem menorzinho em relação a essas autoridades, que vai também voltar para aquela concepção do que a gente falou das relações de poder pelo Foucault. Nesse caso, a relação de poder é colocado que essas autoridades, elas estão exercendo de sua força em relação a esse dominado. E volta novamente para aquela relação de ser um ser indefeso, de ser uma vítima, porque esse manifestante ele queria apenas lutar ali pelos seus direitos, de poder buscar a sua verdade, até mesmo recuperar ali o seu país novamente dessa relação do poder que foi assumido novamente pelo governo Lula. E uma outra coisa que é extremamente interessante nessa charge é a própria palavra ali, presidente. Se a gente olha quando a charge foi publicada ali em 11 de novembro, já havia passado o processo eleitoral, então nós já tínhamos ali um novo presidente, mas, apesar disso, para essa camada social, camada não, né? Para essa parcela social, quem era a figura de autoridade máxima e quem sempre vai ser o presidente é o próprio Bolsonaro. E aqui volta para essa relação também de salvacionista, não só por emanar novamente essa palavra presidente como figura de autoridade máxima, mas principalmente por colocar esse manifestante, esse apoiador, como um ser indefeso em relação a essa autoridade. Então, é como se essa autoridade estivesse privando esse manifestante de todos os seus direitos. Então, nós notamos que a construção de sentido, ela se dá principalmente pelas instâncias ideológicas. São essas instâncias que vão formar essas verdades discursivas e são essas verdades discursivas que vão proporcionar essa materialização dada dentro das charges.
E uma outra coisa que é extremamente importante da gente ressaltar é justamente essa disputa pelo poder, principalmente nessa última charge, quando a palavra presidente aparece, mesmo Bolsonaro já tendo perdido ali dentro da eleição. E isso reforça nas três charges a ideia do sujeito salvacionista, dessa necessidade de ter a presença de uma figura para salvar a população. Essas aqui, então, são algumas das nossas referências e muito obrigada. Olá a todos e a todas. Meu nome é Maria Heloísa Alves Pereira Santana, sou mestranda e bolsista CAPES no programa de pós-graduação em Estudos da Linguagem pela Universidade Estadual de Londrina, sob orientação da professora doutora Maria Isabel Borges. O trabalho se intitula como O Protagonismo de Eulália na Construção das Tiras em Teu e Minimundo de Caetano Cury. Os objetivos do trabalho são mostrar como o protagonismo da personagem Eulália é construído desde a sequência narrativa da tira até contraponto-se a personagem Theo, e identificar os recursos da linguagem quadrinística para a construção do protagonismo da personagem Eulália. Para a metodologia, foi realizada uma pesquisa bibliográfica sobre a linguagem dos quadrinhos e a teoria da identidade, e de uma maneira geral, o trabalho centra-se a partir de uma análise descritiva sobre o protagonismo da personagem Eulália nas 30 primeiras tiras do primeiro volume de Theo e Minimundo. Porém, para essa apresentação, serão consideradas 4 tiras, 2 tiras para um maior detalhamento e as outras 2 para um panorama geral do próprio protagonismo da Eulália. Com relação ao objeto, Theo e Minimundo é uma criação de Caetano Cury, com início em 2012. As tiras apresentam em sua arte sequencial uma proposta filosófica que provoca diversas reflexões a respeito da humanidade. São temas que vão desde o retrato do exterior do outro, a condição humana, até a inquietude existencial dos sujeitos, o interior, os quais combinam com o lugar em que os sujeitos ocupam em relação ao mundo onde vivem. Então a Eulália e o Theo, eles são personagens protagonistas da série Theo e Minimundo. Theo é um garotinho ruivo e sempre está com os pés descalços nas tiras. Já a Eulália, ela é uma borboleta e seu destaque está nas grandes asas, nas quais possuem 4 símbolos que representam os naipes do baralho. Além do mais, ela apresenta algumas características humanas, como falar e pensar. Essas inferências são possíveis de serem identificadas através de alguns recursos quadrinísticos, nos quais são a indicação do apêndice, ou seja, quando não há o contorno do balão de fala, e em outros momentos através do próprio balão de fala. Então, mesmo que não haja o destaque da face da personagem, essas características elas são facilmente identificadas. O Theo, então, ele situa-se como um observador do mundo dos humanos, e este mundo ele é concebido de forma pequena, por isso, mini-mundo. Então, ele toma como referência o mundo no qual ele se estabelece, e através da sua observação é o que conduz à narrativa. Então, ele passa a observar as coisas imperceptíveis do campo social, no qual os sujeitos não oferecem a devida atenção. Dessa maneira, a Eulália ela passa a responder os questionamentos do Theo, todos eles de cunho filosófico, por meio de respostas, que às vezes são outras perguntas, ou hipóteses que o levem a refletir sobre seus próprios sentimentos e falas. Observa-se, então, que a Eulália ela vai fazer o uso da última palavra nas narrativas e por este viés é o que configura, né, na problemática da pesquisa. Então, para uma melhor compreensão, agora passaremos para a análise. Então, essa primeira tira é muito importante porque aconteceu a primeira aparição da borboleta Eulália em 2013. E é a partir deste momento em que Theo se define em relação a ela. Então, ele inicia. Agora é oficial. O quê? Quem acreditar cegamente no que os outros dizem, sem acionar o filtro da dúvida e a luz da razão, será manipulado e explorado pelo resto de sua mini existência. Quem disse isso? O fantástico? Duvido. Então, a Eulália, a partir do questionamento da terceira vinheta, ela tenta entender a fonte do comentário de Theo, né? Mas, em decorrência da resposta de Theo, ela duvida.
Então, a partir dessa sequência narrativa, desde a primeira vinheta, mostra que Theo está convicto do que ele disse, mostra que ele tem certeza absoluta que o que ele está dizendo é verdade, mas a Eulália vem e duvida, né? Então há essa quebra de expectativa, então a gente observa ali na última vinheta a sua expressão facial, que mostra uma tristeza em decorrência assim, do que ela disse. Então ele está numa posição ali, ele está numa posição de reflexivo, né, diante do que ela disse. Então, agora com relação aos recursos quadrinísticos, nós podemos observar que nessa tira nós não temos o contorno das vinhetas, mas a gente acaba inferindo a partir da sequência narrativa, e o espaço em branco, esse cenário em branco, é um outro recurso que nos leva a compreender mais esse protagonismo e mais sobre as temáticas que estão sendo retratadas em Theo Minimundo. Essa segunda tira também ela é muito importante. Ela foi publicada em 2018, quando o quadrinista ele passou a se aprofundar em temáticas filosóficas. Então, observando também em relação à tira anterior, nós podemos ver uma mudança quanto ao tipo de letra, uma composição visual, deixando de lado, então, as pinturas digitais, e agora o quadrinista passa a se dedicar mais em pinturas com aquarela. Então, o Theo inicia. O mundo não faz sentido. Tudo é tão claro agora. Finalmente encontrei a verdade. Finalmente estou certo. Então, você está errado. Então, por meio de Theo, observa-se uma tentativa de entender o mundo humano ao qual tenha sentido, enquanto para Eulália, ela busca mostrar essa complexidade do que seja verdade e do que seja certo, ao passo de que as questões humanas elas são passíveis de questionamento e não há respostas concretas para o sentido. Então é necessário olhar para si mesmo, por isso que ela está sempre se contrapondo ao Theo. Então essa problemática da condição humana, esse sentimento de instabilidade do sujeito no mundo em que vive, nessa relação com o espaço em que as pessoas ocupam, é que são delineadas as temáticas da série Theo e Minimundo. Então, diante do exposto, eu destaquei aqui uma citação do estudioso sobre a identidade Stuart Hall. Então, ele diz: o sujeito ainda tem um núcleo essência interior, que é o eu real, mas este é formado e modificado num diálogo contínuo com os mundos culturais exteriores e as identidades que esses mundos oferecem. Então, só para deixar claro, a identidade ela é formada a partir da interação entre o sujeito com o mundo, né? Entre o eu e a sociedade. Porém, esse sujeito ele possui esse núcleo, essa essência interior, mas ela está sendo constantemente modificada através dessa relação com a exterioridade, né? Com as culturas exteriores. Então, essas coisas estão mudando. Então, antes, o sujeito ele vivia ali com uma identidade estável e agora ela está se tornando fragmentada. Então, está descentralizando esse sujeito no seu próprio mundo, onde este vive. Então, nessa tira, podemos observar a demarcação das linhas demarcatórias, das vinhetas, o espaço rural ao fundo, onde eles estão caminhando. Então, logo, esses cenários, esses movimentos, essas posições também são imprescindíveis para a construção do sentido nas tiras, e também porque elas pressupõem-se a problemática da condição humana. Agora, nessa tira, observando o minimundo, ela continua olhando para cá. Para quê? Tentando enxergar a gente. Não tem que olhar para cima.
tem que olhar para dentro. Então tem uma pessoa ali que está tentando enxergar, né, eles, e Eulália sugere que não se deve olhar para cima, né? Essa pessoa tem que olhar para dentro de si mesma. Então, a partir desse momento, a partir do momento que ela faz essa sugestão, a gente observa ali um movimento do Theo na última vinheta, em que ele se afasta ali do microscópio e ele envolve com um dos seus braços e tenta abraçar a si mesmo. Então ele fica ali também numa posição reflexiva diante do que a Eulália disse. Então aqui também, em relação aos recursos quadrinísticos, nós não temos as linhas demarcatórias para as vinhetas, mas a gente infere através da sequência narrativa. E também nós temos cenários em branco, então que mostra, né, essa questão da reflexão, essa condição humana. Então, essas temáticas que estão relacionadas à série Theo e Minimundo. Agora, na última análise, eu trouxe essa tira. Não compreendo o Minimundo. Então, Theo diz, não compreendo o minimundo. Se aproximo a lente, vejo só fragmentos da realidade. Se eu afasto, tenho uma visão ampla, mas os detalhes somem. O que eu faço? Como enxergar o todo, Eulália? Fechando os olhos, talvez. Então, aqui nós temos uma tira de 2 andares e nós também não temos essas linhas demarcatórias das vinhetas. Mas nós temos ali na segunda vinheta e na terceira vinheta uma demarcação circular para demonstrar o que estava sendo visto na lente do microscópio. Então, o interessante é que o diálogo do Theo, ele funde-se com a imagem que está sendo vista enquanto ele amplia e afasta essa imagem. Então, esse movimento entre a visualização e o diálogo que estava ocorrendo acontece simultaneamente. Então, só na última cena que ele pergunta para Eulália como enxergar o todo e ela sugere que é preciso fechar os olhos, talvez. Então, nessa tira nós temos o que é chamado da epistemologia humana, que é desse foco aproximado, né? E essa perda da noção do todo, ou seja, os detalhes. Então, se o Theo ele vai aproximar, ele vai ver só os fragmentos, mas se ele vai afastar, ele vai perder toda essa relação dos detalhes, né, da realidade. Então, essa tira dialoga muito com as questões referentes à identidade. Então, eu coloquei aqui mais uma citação do estudioso, do Stuart Hall, sobre identidade. Dentro de nós, há identidades contraditórias, empurrando em diferentes direções, de tal modo que nossas identificações estão sendo continuamente deslocadas. Então, é esse processo de não conseguir uma fácil visualização dessa realidade é que o sujeito pós-moderno se conceptualiza diante das multifacetas da identidade, pois ela não é fixa, né? Como eu já havia dito anteriormente. Então, antes o sujeito ele se encontrava ali numa estabilidade da identidade, mas agora ela é móvel. Então, a gente encontra essas multifacetas. Então, por isso, essa perda dos detalhes, né? Essa fragmentação da realidade. Então, a gente não consegue mais enxergar o todo no mundo. Então, é dessa condição humana, dessas temáticas que estão sendo retratadas em Theo e Minimundo. Então, para as considerações finais, considero aqui na minha pesquisa que o protagonismo da personagem Eulália ocorre a partir da combinação entre a sua posição na sequência narrativa e do espaço e o tempo, perpassando a dependência de Theo sobre seus dizeres e acarretando na inquietude. Nas relações com a exterioridade, ou seja, os questionamentos acerca dos sentidos do mundo dos humanos, podemos compreender os processos de significação das tiras,
e que estão vinculados com o processo identitário do sujeito por meio da personagem Eulália. Então, a Eulália ela corrobora para esse olhar mais a fundo, combinando com as relações entre o sujeito e o mundo humano. Então, é dessa incompreensão com o real, porque ela leva o Theo a alcançar a si mesmo interiormente e se estabelecer no mundo exteriormente. Então, aqui são as referências do trabalho. Ademais, estou à disposição para qualquer dúvida e debate. Olá, eu sou a Jaqueline Adriana Príncipe, professora, atualmente mestranda da PPGEL da Universidade Estadual de Londrina. O título do meu trabalho para esta apresentação é Professor antes, durante e depois da pandemia da Covid-19, uma análise das tiras da série Escola de Passarinhos. Este trabalho também está vinculado com o projeto de pesquisa da professora Maria Isabel Borges, Quadrinhos e Análise Linguística, as personagens entram em atuação nas novelas gráficas. Por conta da pandemia causada pela Covid-19, as aulas presenciais foram interrompidas e os professores foram forçados a lidar não apenas com o estresse do momento, mas também com o uso de novas tecnologias digitais para o ensino remoto. Diante desse contexto, este trabalho tem dois objetivos. O primeiro é demonstrar como a análise das tiras possibilita construir um panorama de um momento sócio-histórico a partir das tiras da série Escola de Passarinhos. Segundo, compreender de que maneira a linguagem dos quadrinhos auxilia na compreensão da rotina do professor no período de outubro de 2019 até março de 2023. O objeto de estudo, como já foi dito, será a série Escola de Passarinhos, que, de acordo com Ramos, trata-se de personagens estilizadas que acabam sendo personificadas, pois são passarinhos humanizados que compartilham experiências no ambiente escolar. Trata-se de tira em quadrinhos. A maioria são cômicas, pois há construção de expectativa e desfecho inesperado. Todas elas fazem parte do universo da educação, que é percebido pela linguagem dos quadrinhos e pelo funcionamento da escola, que se dá por meio do espaço retratado nas tiras, mostra também no interior, ou seja, o ambiente escolar, ele pode ser identificado pelas carteiras dos alunos, quadro negro, professores, bolsas e materiais escolares. Em outras tiras, o espaço retrata o exterior da escola, quando as aulas estavam no sistema remoto, que pode ser observado pela presença de legendas e imagens de computadores, sendo possível identificar que os alunos estavam em suas casas e os professores também em suas residências. O autor desta página do Instagram é João Marcos Ferreira Mendonça, ele é professor e quadrinista. A metodologia será a partir da análise das tiras da série Escola de Passarinhos, no período de outubro de 2019 até março de 2023. Na página do Instagram, são observadas várias temáticas, por exemplo, pais na pandemia, aulas remotas, aulas virtuais, interação nas aulas da quarentena, dentre outras. Porém, neste trabalho, será analisada apenas uma tira cuja temática é vida do professor, uma outra com a seguinte temática, coronavírus, e uma única tira para falar do personagem que possui nome próprio. A temática felicidade do professor, que está presente aqui no nosso slide, ela possui 25 tiras, todas delas falando sobre os feriados prolongados, mostra os professores fora do ambiente escolar, lendo livros que não são da disciplina que eles lecionam.
professores ouvindo música, deitados em redes. Então, essas tiras, elas serão analisadas num outro momento. A base teórica que será utilizada para a caracterização das tiras são ramos, que o autor aborda que as tiras cômicas, elas constroem expectativas e causam desfechos inesperados. Elas também possuem formato retangular fixo, textos curtos, podendo ou não apresentar personagens fixos. Um outro recurso da linguagem dos quadrinhos, de acordo com o autor, são as cores, que servem para caracterizar algum personagem. O outro teórico que será falado neste trabalho é Eisner, 2010. O autor fala que a compreensão de uma imagem requer um compartilhamento de experiências. Então, com base nisso, um aspecto predominante nas tiras de escola de passarinhos é que são criadas para o ambiente do Instagram, que é uma rede social gratuita para compartilhamento de fotos, vídeos, mas sobretudo de imagens, capaz de gerar engajamento para a marca do usuário do perfil. Então, para a nossa primeira análise, tomemos como exemplo a primeira tira publicada com a temática coronavírus no dia 18 de março de 2020. Essa data de publicação, ela resgata um momento muito importante, porque neste dia as aulas foram suspensas por conta da Covid-19, os alunos começaram a ficar em suas casas e os professores iniciaram um processo para aprender a trabalhar no sistema remoto. Então essa tira, ela faz um resgate muito importante para a educação. E aqui nós temos, então, uma tira com a temática coronavírus, com 3 vinhetas, sendo a primeira com 2 passarinhos conversando, comentando que as aulas foram suspensas e que eles precisam evitar o contato pessoal. Na segunda vinheta, eles deveriam ficar isolados do restante da população. Na terceira, vários passarinhos estão com o celular no bico, entre as asinhas. Podemos perceber um passarinho apenas no centro, dizendo que aquilo que eles estavam observando ali era bem parecido com o que já era antes, ou seja, fazendo uma crítica ao uso do aparelho celular. Então aqui percebe-se um desfecho inesperado, pois ao invés dos passarinhos ficarem preocupados, eles percebem que aquilo já acontece no meio em que eles vivem. E aqui também a gente percebe um outro recurso encontrado na tira, no caso que são os balões. Os balões aqui, eles têm um rabicho informando quem que está falando. Nós temos também os elementos da fase pandêmica. Nós temos aqui a data de publicação, o título dentro da legenda que direciona a temática que será abordada, o tamanho dos passarinhos, as cores e as vinhetas demarcadas. Em relação ao recurso da linguagem dos quadrinhos, nas tiras analisadas, há apenas um personagem com identificação por nome próprio, que é o aluno Astolfo. As suas características também se diferem pela cor do corpo amarelo e o bico na cor laranja. Ele aparece 6 vezes. E os outros alunos, no caso os passarinhos, eles não têm nomes, mas nós podemos reconhecê-los pelas funções sociais dentro do contexto, assim como também conseguimos perceber quando é a professora que está falando, porque ela fica diferente perto dos outros passarinhos, às vezes com uma bolsa ao lado, os cílios maiores. Então isso faz com que nós paramos e percebemos
que é a professora que está falando por conta das características físicas que usaram para diferenciar dos alunos. A nossa terceira e última tira, ela foi publicada no dia 17/7/2020 com a seguinte temática: Vida de professor. Ela também resgata uma data muito importante, bem no início da pandemia. Ela possui 4 vinhetas, que são marcadas pelas cores. O professor, representado pelo passarinho de cor amarela, está em frente a um computador e há alguém dando alguns comandos da seguinte fala: precisa fazer uma planilha para as aulas síncronas e outra para as aulas assíncronas, no contexto da pandemia. Depois, fazer um formulário justificando os fundamentos teóricos para as mudanças nas aulas e outro formulário explicando os impactos dessas mudanças no ensino remoto emergencial. Anexar também uma planilha com as metodologias e ferramentas de aplicação das atividades avaliativas e outra planilha com a devolutiva das provas e intervenções. Temos legendas nas tiras e apenas um balão de fala na última vinheta, mas temos o rabicho, que indica a fala de algum personagem que está saindo dentro do computador, onde há um diálogo. A cor do passarinho é parecida com a cor do Astolfo, porém o rabinho traz uma diferença. Aqui também nós conseguimos perceber um novo contexto para o professor. Ele já não trabalha da maneira como ele trabalhava. Hoje ele trabalha da sua casa, fazendo planilhas, montando formulários, então foge um pouquinho da realidade que ele estava acostumado. Então, essa questão não foi diferente só para o professor, mas também para os alunos que não estavam acostumados com esse tipo de aula. A partir desse momento, eles começaram a fazer as atividades por planilhas, formulários, e dessa maneira o professor também teve que se adequar a esse novo conceito de ensinar. E aqui nós temos as considerações finais, que a partir da prévia análise das tiras da série Escola de Passarinhos, em se tratando dos recursos da linguagem, da expressividade, da caracterização das personagens, das temáticas, das fases da pandemia, é possível afirmar que as experiências compartilhadas se concentram na conexão direta e indireta entre a rotina do professor e a própria pandemia, pois muitas mudanças aconteceram e de lá para cá, algumas coisas que foram criadas lá naquele contexto da pandemia, elas continuam sendo utilizadas pelos professores. Por exemplo, as plataformas de tarefas, os quizzes, as plataformas de matemática, que são utilizadas ainda dentro do contexto educacional, que foram criadas lá na época da pandemia. Então, a gente percebe que essa conexão direta e indireta entre a rotina do professor e a própria pandemia, elas ainda continuam. Então, ela deixou um rastro e o professor hoje, ele não faz mais as suas aulas por Meet, por videoaula, porém as plataformas ainda continuam sendo usadas. E isso foi possível perceber na análise nas tiras da Escola de Passarinhos. E por último, nós temos aqui as referências que foram utilizadas para a elaboração dessa apresentação. Obrigada. Olá, meu nome é Gabriela, sou orientanda do professor Paulo Ramos e eu vim apresentar minha pesquisa Como pode-se realizar o processo de leitura de quadrinhos.
O objetivo da nossa pesquisa é que quando lemos textos teóricos sobre histórias em quadrinhos, HQ, frequentemente nos deparamos com autores que dizem que o leitor realiza a leitura de determinada maneira, por exemplo, de cima para baixo, da esquerda para a direita, pensando aqui no Ocidente. E que a produção científica se dá porque o leitor relaciona o texto verbal com a imagem e com outras informações que ele já possui. A maioria dessas informações são feitas por teóricos da linguagem dos quadrinhos, como Canin, que faz em 75, Vergueiro em 2012, ou mesmo de quadrinistas como MacLeod, que tem alguns livros publicados sobre a se fazer quadrinhos. Mas não temos muitas pesquisas de campo atuais que comprovem que a leitura dos quadrinhos seja realizada desta maneira. Ainda assim, nosso objetivo não é dizer que eles estão certos ou errados, mas é conseguir mais dados. Temos também Ramos, que vai afirmar que ler quadrinhos lê sua linguagem, tanto seu aspecto verbal quanto visual ou não verbal. Sobre a linguagem dos quadrinhos, o autor diz que dominá-la, mesmo que seus conceitos mais básicos, é condição para a plena compreensão da história. Então, a pessoa que não compreende a função de um balão de pensamento dificilmente compreenderá o uso dela, por exemplo, como ela aparece em uma tira. Nosso programa de pesquisa, nossa pesquisa não teve o intuito de colocar à prova o que é afirmado pelos teóricos que se propuseram a estudar os quadrinhos, não é mostrar se estão certos ou errados, mas verificar se o processo de leitura dos quadrinhos ocorre da maneira prevista na teoria, ou ainda averiguar se o processo de leitura é o mesmo para todas as pessoas. Nosso objeto de análise acreditamos ser necessário fazer um recorte dentro do hipergênero Histórias em Quadrinhos, como propõe o Ramos em relação ao hipergênero. Devido ao grande número de gêneros que compõem, assim usaremos para a nossa pesquisa os gênero tiras cômicas, buscando compreender como se realiza efetivamente a sua leitura ou como pode ser realizada. Pergunta da pesquisa: tiras cômicas, como pode se realizar o processo de leitura do gênero? Campos teóricos acionados na pesquisa. Nossa reflexão é ancorada na linguística textual e para fundamentar nossa discussão desenvolveremos de Cavalcante, Có e Marcuski, que abordam o processo de leitura dentro desse campo teórico. Dentro dos estudos dos quadrinhos, partiremos de Canin, que buscou compreender a linguagem dos quadrinhos, e de MacLeod, que também é um quadrinista e teórico da nona arte. Ele vai falar um pouco dos processos e de como se dá o processo de leitura, principalmente. Temos também Ramos, que vai propor uma alfabetização necessária dentro da linguagem dos quadrinhos para que a leitura seja feita de uma maneira efetiva. Principais conceitos a serem utilizados na análise, contexto linguístico, a produção de sentido é essa medida que o leitor considera aspectos contextuais que dizem respeito ao conhecimento da língua, do mundo, da situação comunicativa, enfim. Se o leitor, mesmo que ele seja fluente em língua portuguesa, por exemplo, mas se ele não está inserido no contexto brasileiro, talvez ele não compreenda uma tira de humor feita por algum motivo que já aconteceu aqui. Então, por exemplo, algo que virou motivo de comentários durante a semana. Coerência textual. A coerência não está no texto, mas é construída pelo leitor com base em seus conhecimentos da materialidade linguística do texto. Representação da fala e do pensamento. O balão de fala pode possuir diversas formas, sendo que a chave para entender os diferentes sentidos está na linha que contorna o quadrinho. O balão mudo, por exemplo, não contém fala, em geral parece um sinal gráfico, como nós temos aqui com os dois pontos. Nos quadrinhos, parte dos elementos da ação é transmitida pelo rosto e pelo movimento de seres desenhados, então não basta ler a imagem de uma maneira geral e o texto, é preciso também ir nos detalhes. O hiato é o que ocorre na prática, é um processo de inferência de informações obtidas dentro do contexto. É quando não mostra o personagem andando, mas ele sai de um espaço para o outro. A pesquisa foi disponibilizada para participantes em 11 de junho de 2022 e encerrada em 15 de julho de 2022, através de um formulário online. Assim, ela permaneceu aberta para respostas por mais de um mês. Uma das postagens nas redes sociais atingiu cerca de 3.732 pessoas, sendo compartilhada 51 vezes. Ao final do período, tivemos 85 respostas ao questionário. O estudo contou com 3 tiras, mas optamos por trazer apenas uma e seus resultados para esta comunicação. Bichinhos de Jardim, a primeira tira de Bichinhos de Jardim foi publicada em 2001 na Tribuninha, suplemento infantil do jornal do Tribuna de Petrópolis. Em 2006, a série estreou na internet e ganhou maior visibilidade em 2009. As tiras foram reunidas em uma primeira coletânea. Elas seguem sendo publicadas, é sucesso de vendas e de tempos em tempos são geradas algumas coletâneas. Apresento agora a tira, que foi selecionada para nossa pesquisa. Ela foi publicada em 7 de julho de 2021 e ela tem como título Coisas do Destino. Tem a Joaninha está usando o computador. Ela diz assim no primeiro quadrinho: você pode sonhar, focar, planejar, se esforçar, correr atrás. Pam! Vem o som direto do notebook. Mas se o universo riscado, ou seja, não o universo, mas o computador não
Não quiser, aí já era. Ou seja, se ele não colaborar, não tem jeito. E aí no questionário nós tivemos, após a leitura da tira, responda as questões. O que você leu primeiro? Apresentamos a tira e vinha as questões de múltipla escolha, que apenas uma alternativa era possível de assinalar. Parte visual, parte verbal e não sei responder. Na 2, como você realizou a leitura da tira, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, primeiro visão geral da tira, depois da esquerda para a direita e não sei responder. O som pan foi feito pela Joaninha, pelo computador, por outro personagem da tira, não sei responder. Como o desenho nos ajuda a entender a tira, o desenho complementa falas da Joaninha, o desenho ajuda a ilustrar a história, o desenho não complementa as falas da Joaninha ou ajuda a ilustrar a história, não sei responder. Faça um resumo da história, que era a ideia da gente poder observar pela resposta dissertativa como foi a compreensão desse participante. Resultados do questionário geral. Quando nós perguntamos se o participante se considerava leitor ou leitora de histórias em quadrinhos, nós tivemos que 81,8% disse que sim e 28,2% respondeu que não. Já focando nos resultados obtidos com a tira Bichinhos de Jardim. Após a leitura da tira, responda as questões. 1. Que você leu primeiro? 74,1% a parte verbal, 24,7% a parte visual e o restante não soube responder. Como você realizou a leitura da tira? 58,8% da esquerda para a direita, 30 e, perdão, quase 40% do primeira visão geral da tira, depois da esquerda para a direita, e o restante colocou que da direita para a esquerda. O som pan é feito por 97,6% respondeu que pelo computador e o restante pela Joaninha. Como o desenho nos ajuda a entender a tira, para quase 60%, o desenho ajuda a ilustrar a história. Quase 40%, o desenho complementa as falas da Joaninha. Resultados da tira Bichinhos de Jardim. A partir desses dados, podemos dizer que o leitor, no geral, partiu do verbal para o visual, da esquerda para a direita, e que entende o desenho como uma ferramenta que ajuda a ilustrar a história em quadrinhos. A quinta questão pediu ao participante que fizesse um resumo da história dentro do espaço de um parágrafo disponível para esse fim. É esperado que a pessoa dissesse que a tira mostra a Joaninha tentando usar o computador e levantando um tipo de discurso positivo sobre acreditar e conseguir, mas que o humor é gerado quando o computador para de funcionar e a Joaninha diz que não adianta pensar positivo se o universo não quiser que as coisas deem certo. Resultados para Bichinho de Jardim. Assim, optamos por agrupar as nossas respostas em 4 grupos. O primeiro, de quem respondeu como esperado ou bem próximo a ele. O segundo, de quem respondeu parte do que era esperado. O terceiro, de quem não respondeu o que era esperado. E o quarto grupo, com quem não respondeu, por exemplo, colocando apenas um ponto final para poder enviar o formulário, já que todas as respostas eram obrigatórias. O total de 85 respostas foram obtidas, 14 contemplaram o que esperávamos como resposta ideal ou chegaram bem perto disso, como o exemplo exposto acima. Outras 32 respostas responderam parte do que era esperado, ou seja, disseram que a Joaninha fazia um discurso e que foi interrompida pela pane no computador, mas não chegaram a fazer relação entre o que é mostrado na tira e a vida real. 35 respostas não se aproximaram do esperado, por exemplo, a maioria respondeu que a tira fala da dependência que os seres humanos têm com a internet. Por fim, 4 pessoas optaram por responder apenas com um ponto final na caixa de diálogo. Análise parcial dos dados obtidos. Os resultados foram obtidos com 85 pessoas, sendo que 71,8% dos entrevistados se consideraram leitores de histórias em quadrinhos, contra 28,2% que entendem que não são leitores de quadrinhos. 74,1% afirmam ter lido primeiro a parte verbal, 58,8% reforçou o que dizem os teóricos, ou seja, disseram que realizaram a leitura da esquerda para a direita. 38,8% afirmaram que leram primeiro visão geral da tira, depois da esquerda para a direita. 97,6% compreenderam que era produzida onde era produzida a onomatopeia, ou seja, conseguem identificar elementos da linguagem dos quadrinhos, pelo menos alguns. Embora 58,8% entendam que o desenho ilustra a história, 37,6% afirmam que ele complementa a narrativa, que é o que a gente imaginava como uma resposta ideal. Entendemos essa pesquisa como mais uma reflexão necessária acerca do hipergênero Histórias em Quadrinhos e seu processo de leitura, mas apenas como uma parte de um dos longos caminhos que ainda precisamos percorrer nesse campo de estudo. Nós não tivemos a intenção nem de questionar o que é dito pelos teóricos, nem de dar uma resposta absoluta, mas apenas mais uma visão sobre o tema. Nossas referências bibliográficas